A alma que vive para agradar os outros, morre um pouco a cada dia. Sêneca. Quando a paz começa em você, você já sentiu como se estivesse constantemente drenado depois de estar perto de certas pessoas? Como se cada palavra, cada gesto, carregasse uma intenção oculta de te diminuir, culpar ou sugar sua energia? Talvez você nem saiba como chegou a esse ponto, mas sabe que não está em paz. No fundo, sabe que está se perdendo sua força, seu tempo, sua alegria. Este vídeo é um guia profundo libertador para quem convive com pessoas tóxicas, familiares, amigos, colegas ou parceiros, e sente que está no limite. Aqui você não vai encontrar conselhos simplistas. Vai encontrar um caminho real, silencioso, estoico, um caminho que começa por dentro e termina onde está a sua liberdade. São 10 capítulos essenciais, cada um com reflexões e atitudes práticas para que você pare de se anular e comece a reconstruir sua paz. Se esse tema falou com você, escreva nos comentários. Chega de carregar o que não é meu. Seu comentário ajuda a fixar esse compromisso com a sua saúde emocional. E se você busca mais sabedoria como esta, inscreva-se no canal Tesouros Literários. Aqui, cada vídeo é feito para te lembrar que você merece paz, coragem e lucidez. Agora, inspire fundo e se prepare, porque entender como lidar com pessoas tóxicas pode ser o início da sua libertação. Capítulo 1. Reconhecer sem negar. O primeiro ato de coragem. Há um momento silencioso, mas brutal, em que você finalmente percebe: essa pessoa está me fazendo mal. Talvez seja alguém da sua família, do seu trabalho, do seu círculo mais íntimo. E é justamente por isso que você demorou tanto para admitir. Você relativizou, desculpou, silenciou, pensou: talvez seja só o jeito dela. Ou pior, a culpa deve ser minha. Mas há uma verdade que os estoicos nos ensinam desde a antiguidade. A primeira liberdade é a de ver com clareza. Epíteto. Reconhecer que você está diante de uma pessoa tóxica não é julgamento, é proteção. É o primeiro passo para sair da névoa da manipulação emocional e entrar na luz da consciência. Sinais silenciosos, mas devastadores. Você se sente culpado sem saber por quê. Suas conquistas são ignoradas ou diminuídas. Tudo vira um conflito. Você anda pisando em ovos. Você se sente esgotado só de estar perto. Pessoas tóxicas não gritam o tempo todo. Muitas vezes, elas sorriem enquanto te cortam aos poucos. Não reconhecer esse padrão é viver uma mentira. E toda mentira que você aceita como normal se torna uma prisão emocional. Tarefa emocional deste capítulo. Hoje, sem culpa e sem pressa, nomeie dentro de você a pessoa que faz você se sentir menor. Não compartilhe com ela. Não confronte ainda. Apenas reconheça, em silêncio, com firmeza. Porque toda cura começa com o reconhecimento honesto. E se este conteúdo está te ajudando até aqui, escreva nos comentários: eu reconheço quem está drenando minha paz. E aproveita para se inscrever no canal Tesouros Literários, para continuar essa jornada de consciência e reconstrução emocional, capítulo por capítulo. Capítulo 2. O escudo invisível. Limites não são egoísmo. Você já notou como pessoas tóxicas se incomodam quando você começa a se proteger? Basta um não posso agora, e elas se ofendem. Basta um limite, e elas dizem que você mudou. Mas a verdade é que elas estavam acostumadas a atravessar as fronteiras que você nunca impôs. Não é livre quem não sabe onde termina o outro e começa a si mesmo. Marco Aurélio. Estabelecer limites não é afastar o amor. É afastar o abuso disfarçado de afeto. É proteger a sua mente, sua energia, sua saúde emocional. Pessoas tóxicas adoram quando você é sempre disponível, sempre compreensivo, sempre em silêncio. Porque isso as autoriza a continuar. Limites silenciosos, porém firmes, são a sua linha de defesa. Exemplos de limites saudáveis. Prefiro não falar sobre isso agora. Não me sinto bem com esse tipo de comentário. Não posso resolver isso por você. Preciso de espaço e tempo. Você não precisa explicar demais. Não precisa justificar. Limite saudável é como senha de cofre.
Ninguém precisa entender, só respeitar. Tarefa emocional deste capítulo. Escolha uma situação recorrente em que você costuma se calar por medo de magoar. E pense em uma frase simples que possa ser seu limite na próxima vez. Repita mentalmente. Ensaiar é começar a se fortalecer. E se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui. Estou aprendendo a colocar limites sem culpa. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Este canal existe para te lembrar, capítulo após capítulo, que você tem o direito de existir sem se anular. Capítulo 3. A armadilha da culpa. Quando a manipulação veste carinho. Você já se sentiu culpado, mesmo depois de fazer tudo certo? Já tentou agradar alguém que, por mais que receba, sempre parece infeliz com você? Já sentiu que quanto mais se doa, mais é acusado de ser egoísta? Esse é um dos traços mais perigosos das pessoas tóxicas. Elas usam a culpa como corrente emocional. Quem te faz sentir vergonha por se proteger, não te ama, te controla. Sêneca. A manipulação não acontece sempre com gritos ou chantagens diretas. Ela pode vir disfarçada de: depois de tudo que eu fiz por você. Você não era assim. Você me magoa quando pensa só em si. Essas frases, ditas com tom manso, ferem mais que uma discussão acalorada. Elas plantam culpa, fazem você duvidar da própria sanidade. E criam uma ilusão, a de que você é o vilão. Mas aqui está a verdade. Sentir-se culpado por se proteger é uma doença ensinada. E como toda doença, pode ser curada. Como desativar essa armadilha? Primeiro pergunte-se: essa culpa vem de algo que fiz ou de algo que esperam de mim? Segundo, analise: se fosse outra pessoa no meu lugar, eu acharia justo o que estão exigindo? Terceiro, lembre-se: você não é responsável pelas emoções dos outros adultos. Tarefa emocional deste capítulo. Hoje, escreva em um papel, ou nos comentários, se quiser se comprometer publicamente. Não serei mais refém da culpa plantada por quem me manipula. E lembre-se de se inscrever no canal Tesouros Literários. Porque a partir daqui, os próximos capítulos vão te ensinar a quebrar esse ciclo para sempre. Capítulo 4. O ciclo da repetição. Quando você volta para o lugar onde foi ferido. Imagine esta cena. Laura, 62 anos. Professora aposentada. Sempre que sua filha vem visitá-la, ela se arruma, prepara um café especial e deixa de lado tudo o que tinha planejado para o dia. Mas, ao chegar, a filha ignora a comida, reclama da temperatura da casa, critica suas escolhas e ainda diz: "Você é sempre tão dramática, mãe. Por isso ninguém aguenta ficar muito tempo com você." Laura sorri, engole seco, e diz: "Desculpa, filha, é que eu só queria te agradar." Agora pense: quantas Lauras você conhece? Quantas vezes você foi Laura? O sofrimento repete-se porque o coração teme a mudança mais do que a dor. Epíteto. A verdade dura é: pessoas tóxicas sabem que você tem um ponto fraco, a esperança. A esperança de que da próxima vez será diferente. Mas quem fere e não reconhece, não muda, repete. E cada vez que você perdoa sem que haja arrependimento real, não é amor, é autotraição. Leitura recomendada. Quando dizer não é um ato de amor. Melody Beatty. Um clássico para quem precisa romper com padrões de codependência sem perder a ternura. Como romper o ciclo? Primeiro, observe padrões, não promessas. Palavras enganam, comportamentos não. Segundo, evite o atalho do perdão. Perdão real exige arrependimento real. Do contrário, vira permissão para repetir. Terceiro, estabeleça consequência. Sem mudança, há afastamento. Isso é proteção, não vingança. Tarefa emocional deste capítulo. Pense em uma pessoa que sempre repete o mesmo padrão tóxico com você. Escreva: não espero mais mudança de quem nem reconhece o mal que causa. E, se puder, compartilhe aqui nos comentários. Isso ajuda outros a se sentirem menos sozinhos. Aproveite também para se inscrever no canal. Nos próximos capítulos, vamos falar sobre estratégias estoicas para proteger sua energia, sem se tornar frio ou vingativo. Capítulo 5. O espaço sagrado. Proteger sua paz sem precisar se explicar.
Imagine isso. Carlos, 55 anos, separado, pai de 2 filhos adultos. Todos os domingos, sua ex-esposa aparece sem avisar na casa dele. Reclama da organização, critica os filhos e faz insinuações de que ele nunca foi presente de verdade. Quando Carlos tenta pedir mais respeito, ela rebate com desprezo. Você virou esse tipo de homem que só pensa em si? Que pena! Carlos engole a raiva. Sorri de canto. E pensa, melhor não responder, vai gerar mais problema. Agora pense. Quantas vezes você deixou alguém invadir o seu espaço emocional só para manter a paz? Mas essa paz que te consome por dentro, não é paz. É silêncio imposto. É desconforto disfarçado de maturidade. Nada do que vem de fora deve dominar aquilo que você cultiva por dentro. Marco Aurélio. Ter uma mente positiva não é viver em negação. É aprender a escolher o que você permite entrar. Você pode fechar a porta com gentileza. Você pode dizer hoje não sem perder o respeito. Você pode proteger sua paz sem precisar se explicar. Leitura recomendada. Os 4 Compromissos. Dom Miguel Ruiz. Um manual poderoso para aprender a não levar as coisas para o lado pessoal e preservar sua essência. Como proteger sua paz sem culpa? Primeiro, aprenda a não responder imediatamente. Um silêncio saudável vale mais que 1000 justificativas emocionais. Segundo, crie rituais de proteção diária. Uma caminhada, um banho consciente, a leitura de um bom livro, tudo que te devolve ao seu centro. Terceiro, lembre-se, você não precisa justificar a sua sanidade. Quem te ama de verdade, respeita seus limites, mesmo sem entender. Tarefa emocional deste capítulo. Escreva, mentalmente ou aqui nos comentários. Eu tenho o direito de proteger minha paz sem precisar me explicar. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Tesouros Literários. Nos próximos capítulos, vamos falar sobre como romper laços tóxicos sem se culpar e como reconstruir sua identidade longe da manipulação. Capítulo 6. O silêncio que cura. Parar de tentar convencer quem não quer entender. Há uma dor que machuca mais do que ser ignorado. É tentar explicar sua dor para alguém que se recusa a ouvir. Você tenta conversar. Escolhe as palavras com cuidado. Pede respeito com gentileza. Mas do outro lado, o que encontra? Desdém, ironia. Ou pior, aquela resposta gelada e cruel que transforma tudo em culpa sua. Aquele que não ouve com o coração faz da tua dor um ruído incômodo. Sêneca. E então você tenta mais uma vez. Tenta consertar o que não quebrou sozinho. Tenta provar que não é louco, que não está exagerando, que só quer respeito. Mas há algo que precisa ser dito, com toda a delicadeza do mundo. Nem todo mundo merece acesso ao seu lado mais vulnerável. Você não precisa mais gastar energia tentando convencer quem já decidiu não te ver. Você não tem obrigação de transformar em diálogo o que claramente é um monólogo com parede. O estoicismo nos ensina: não tente ensinar o que o outro ainda não está pronto para ouvir. Epiteto. Às vezes, o silêncio é a sua única resposta. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Não por desistência, mas por autopreservação. Leitura recomendada. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. Um livro essencial para aprender a se libertar da necessidade de validação e abraçar a própria vulnerabilidade como força. Reflexão prática. Primeiro, pergunte-se: estou tentando comunicar ou ser aceito? Segundo, respeite seu limite: estou me esgotando ao tentar explicar o óbvio? Terceiro, assuma o direito: se eu estou me machucando para ser compreendido, isso não é comunicação, é sacrifício. Tarefa emocional deste capítulo. Hoje, permita-se o direito de ficar em silêncio diante de quem te invalida, não para punir, mas para proteger. E se essa lição falou com você, escreva nos comentários: meu silêncio também é um limite. E lembre-se, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Nos próximos capítulos, vamos tratar da culpa de se afastar e da liberdade que nasce quando você finalmente solta o que te corrói. Capítulo 7. A culpa de se afastar, libertar-se do que nunca foi sua responsabilidade. Por trás de quase toda relação tóxica, há um nó emocional invisível: o medo de decepcionar.
Você sente que se afastar, estará sendo cruel, que talvez esteja exagerando, que deveria dar mais uma chance. Mas aqui está uma verdade crua e libertadora. Você não é responsável pela felicidade de ninguém. E, principalmente, você não é culpado por proteger a sua. Não carregue fardos que a vida nunca te pediu para segurar. Marco Aurélio. A mente de quem convive com pessoas tóxicas costuma operar num ciclo. Primeiro vem o incômodo constante, disfarçado de paciência. Segundo depois, a dúvida: será que sou eu o problema? Terceiro, quando decide se afastar, vem a culpa: será que fui injusto? Essa culpa não é sua. É programada. É o resultado de anos sendo condicionado a aceitar o inaceitável. Porque pessoas tóxicas sabem manipular esse sentimento. Sabem fazer você se sentir mal por cuidar de si. Sabem usar o afeto como um contrato invisível, onde só você paga o preço. Mas o estoicismo ensina algo fundamental. Quem cultiva o bem não tem dívida com quem cultiva o desequilíbrio. Afaste-se. Com firmeza. Com respeito. Com amor. Mas primeiro, com amor próprio. Reflexão prática. Afastar-se não é castigo. É limite. Afastar-se não é egoísmo. É necessidade. Afastar-se não é abandono. É sobrevivência emocional. Tarefa emocional deste capítulo. Respire fundo agora e diga, mentalmente ou nos comentários: eu não serei culpado por escolher a minha paz. E se você sente que essa jornada está te ajudando, inscreva-se agora no canal Tesouros Literários. No próximo capítulo, vamos falar sobre a identidade que renasce depois da distância. Porque se afastar é só o começo. O mais belo vem depois. Capítulo 8. Reconstruir-se após o corte. Quem você é sem a influência de quem te feriu. Poucos falam sobre o que acontece depois que você se afasta de uma pessoa tóxica. A expectativa é que tudo vire alívio imediato. Mas a verdade é outra. Muitas vezes, o silêncio que vem depois é ensurdecedor. É nesse momento que você começa a encarar o vazio deixado por uma presença constante, mesmo que destrutiva. É aí que você se depara com perguntas que evitou por anos. Quem sou eu sem essa pessoa me criticando? Quem sou eu quando não preciso me moldar para sobreviver? O que te inquieta não é a ausência do outro, mas o eco daquilo que você permitiu por tanto tempo. Carl Gustav Jung. A convivência tóxica não apenas fere, ela redefine. Aos poucos, você vai se acostumando a viver por reação. Reagir ao medo, ao desprezo, à chantagem emocional. E quando o silêncio chega, você percebe. Nunca soube direito quem era, apenas quem você tentou ser para evitar o conflito. É aqui que a jornada muda de direção. Agora não se trata mais de fugir da dor, mas de reconstruir sua identidade. E isso exige 3 passos essenciais. Primeiro, separar o que foi dito sobre você do que realmente é você. Palavras ditas por pessoas tóxicas não são verdades, são espelhos deformados. Nenhuma crítica feita para te controlar deve ser tratada como definição pessoal. Segundo, reaprender a tomar decisões sem medo de retaliação. Você pode escolher, errar, voltar atrás. Você não deve explicações a quem te anulava. Terceiro, redefinir sua rotina sem a presença invisível de quem te dominava. Não tome decisões imaginando o que aquela pessoa pensaria. Viva a sua própria bússola. Pela primeira vez, de verdade. Reflexão prática. Não preencha o vazio com urgência. Deixe que o silêncio revele o que ficou escondido. Confie que uma nova versão de você está nascendo, e ela não precisa de aplausos para existir. Tarefa emocional deste capítulo. Escreva nos comentários ou apenas para si. Estou me reconstruindo sem os olhos de quem me rebaixava. E se esse conteúdo está iluminando seu caminho, inscreva-se no canal Tesouros Literários. O próximo capítulo será o penúltimo passo: como blindar sua energia para nunca mais cair no mesmo ciclo. Capítulo 9. A fortaleza invisível. Como blindar sua energia sem endurecer o coração. Libertar-se de uma pessoa tóxica é apenas o começo. O verdadeiro desafio começa quando você precisa reaprender a viver sem baixar a guarda, mas sem se fechar para a vida. Porque depois de tanto tempo lidando com manipulação, culpa e desgaste emocional, algo se quebra lá dentro. Você começa a desconfiar de tudo.
E por um tempo, é natural. O trauma ensina o excesso de vigilância. Mas você não pode viver eternamente armado. Autodefesa não pode virar autossabotagem. Evitar o mal não significa fechar-se para o bem. Sêneca. O segredo não está em endurecer, está em construir uma fortaleza invisível. Uma estrutura interior que sustente sua paz, mesmo quando o mundo à sua volta tenta invadir. Isso exige mais que afastamento físico. Exige reconfiguração mental, espiritual e emocional. Reprogramar o pensamento automático. Depois de tanta convivência com toxicidade, é comum desenvolver padrões mentais defensivos. Será que essa pessoa também vai me manipular? Devo me calar para não gerar conflito? Se eu falar o que penso, vou perder essa relação? Esses pensamentos são cicatrizes cognitivas. E para curá-las, é preciso identificar e desmontar a raiz de cada crença distorcida. O filósofo estoico Epiteto dizia: o que nos afeta não são os fatos, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Você não precisa mais se preparar para o ataque. Agora, você pode escolher reagir com clareza, não com o reflexo condicionado da dor passada. 2. Escolher com quem dividir o sagrado. Sua energia é limitada. Sua paz é rara. E certas pessoas não devem mais ter acesso ao que há de mais íntimo em você. Suas inseguranças, seus medos, suas vitórias mais discretas. Proximidade não é sinal de confiança. Família, amizades antigas ou colegas de longa data não têm passe livre automático para seu mundo interno. Com quem compartilhas teu silêncio, revelas quem é digno de te ouvir. Provérbios em: a blindagem começa quando você entende que sua vulnerabilidade é um presente raro, e não uma obrigação social. 3. Criar rituais de fortalecimento emocional. A mente precisa de recalibração diária. Porque o mundo te cobra pressa, reatividade e exposição constante. Você precisa cultivar o oposto: presença, controle e introspecção. Escolha práticas que ancorem sua consciência. Caminhar em silêncio sem celular. Escrever sobre o que sentiu, não só sobre o que fez. Respirar fundo antes de reagir. Meditar mesmo por 3 minutos. Isso não é luxo. É manutenção. Você é uma fortaleza que precisa de vigília interna constante. 4. Manter o coração disponível, mas seletivo. Blindar-se não significa se tornar frio. Significa escolher a quem você oferece o que tem de mais vivo. Você pode amar com leveza. Pode confiar com consciência. Pode se abrir sem se entregar inteiro de primeira. Como ensinava Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e criador da logoterapia. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço reside nossa liberdade. O seu espaço agora é sagrado. É nele que você decide quem entra. E quem nunca mais volta. Tarefa emocional deste capítulo. Escreva, mentalmente ou aqui nos comentários: meu silêncio, meu tempo e minha paz agora são escolhidos com intenção. E se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal Tesouros Literários. O último capítulo será a conclusão desta jornada. Um chamado para que você viva, a partir de agora, com leveza e liberdade real. Capítulo 10. A paz como destino. Não peça mais permissão para viver leve. Há um momento, no fim de toda luta silenciosa, em que algo dentro de você muda. Não porque o outro mudou, mas porque pela primeira vez, você desiste de carregar o que não é seu. É o instante em que você deixa de esperar reconhecimento, desculpas ou validação. E entende, com o corpo, não só com a mente, que a paz não depende mais deles. A mente tranquila é o maior dos bens, e ninguém pode roubá-la de quem a conquistou por mérito próprio. Marco Aurélio. Esse tipo de paz não é passiva. Ela é firme, silenciosa, alerta. Ela não briga, mas também não cede. Ela não grita, mas também não abaixa a cabeça. Ela não se isola, mas seleciona com precisão cirúrgica quem merece acesso. Quando você começa a viver leve, o mundo te estranha. As pessoas se acostumaram com a sua versão mais apagada. Com seus sim engolidos, sua culpa silenciosa, sua presença constante mesmo quando ferido. E quando você começa a dizer não, sem gritar, a se afastar, sem drama, a sorrir, sem pedir desculpas pela sua paz,
Muitos vão tentar te puxar de volta para a versão que era conveniente para eles. Mas agora você sabe. Agora você viu. Agora você sentiu. Você não é difícil. Você não é exagerado. Você não é frio. Você só está livre. E ser livre assusta quem ainda vive algemado ao controle, à culpa e à manipulação. A vida após o silêncio. Quando você para de tentar consertar o que te corrói. Quando escolhe não mais se colocar onde há humilhação, desgaste e invisibilidade. Você finalmente entende que não perdeu ninguém. Você apenas se recuperou de si. E aí, surge o verdadeiro recomeço. Um recomeço silencioso, sem aplausos, mas com dignidade. Você acorda um dia, olha pela janela e pensa: hoje eu não preciso sobreviver. Hoje, eu posso apenas viver. Tarefa emocional final. Se esse vídeo falou com a sua alma, escreva nos comentários. Minha paz não será mais negociada. E não se esqueça de se inscrever. Aqui no Tesouros Literários, cada vídeo é um lembrete de que você não está sozinho, de que há outros como você, sensíveis, fortes, em reconstrução. E que sim, você está no lugar certo. Continue por aqui. O próximo vídeo pode ser exatamente o que sua alma está pedindo em silêncio há anos.